Muito boa noite, Arena. Cadê o Arena, gente? Vocês estão bem ou não? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças. Obrigado, Jesus, Pai, Senhor, por esse dia, por esse momento, estarmos aqui na Tua presença. Fala conosco, Pai, Senhor, nessa noite. E que a gente não tenha medo, Pai, Senhor, de ser cancelado pelo Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, toda a Arena diz. Arena, olha só. Vocês puderam ver, nós estamos numa série de palavras chamada Aqueles Crentes. E o tema da palavra de hoje, vocês já viram que é o crente cancelado. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês nessa noite é que se você ainda não foi cancelado, calma, Johnny, você vai ser. Se você ainda não foi cancelado, meu irmão, quero te dizer que uma hora ou outra você vai ser cancelado, não tem jeito. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, eu falei mais ou menos para ela qual seria o tema, qual seria a palavra. Eu perguntei para ela, amor, você já foi cancelado algum dia? E ela falou assim, não, nunca fui. Eu, ué, por que não? E ela falou assim, não, quando eu me converti, os meus amigos, eles já eram da igreja. Todo o povo que eu conhecia já era da Sara Nossa Terra, então eu não tive nem tempo de ser cancelado ainda. Eu falei, que eu pensei que ela estava vivendo errado, mano. Mas, meu amor, você vai ser cancelado um dia, não tem jeito, mano. Até o nosso Senhor Jesus, ele foi cancelado. Não é verdade? Olha só, por que eu falo que é impossível você viver uma vida com Cristo e não ser cancelado? Gente, é impossível você seguir os princípios, é impossível você seguir aquilo que a palavra ensina e você não ser cancelado. É impossível você caminhar com Deus, ser um cristão e em algum momento da sua vida, alguém, pelo menos um olhar estranho, você vai receber. Mano, certeza disso. Sabe, eu estava estudando essa palavra e eu cheguei no momento do Sermão do Monte, aonde o Senhor fala assim, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Sabe, então isso tocou demais o meu coração, porque aquilo que o mundo prega é o quê? Cara, mate o seu inimigo, não perdoe o seu inimigo. Se afaste daquele que em algum momento fez alguma coisa para você. Não, deixa ele para lá. Ele errou contigo, então, cara, manda ele embora. Não, eu não quero mais essa amizade. Mas olha só o que a palavra fala. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 10. O Senhor fala assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Então olha só, gente, eu fui fazer uma pesquisa do significado sobre o que é a cultura do cancelamento. Aí fui dar uma olhada, ChatGPT, aquele Google. Tem que usar a ferramenta, né? Ferramenta que a gente tem. Eu fui estudar um pouquinho. Eu vou ler aqui para vocês. A cultura do cancelamento é um fenômeno social, principalmente nas redes sociais, em que uma pessoa, marca ou instituição é publicamente criticada, boicotada e rejeitada. Mateusão, tem muita gente que acha que a cultura do cancelamento ela surge com o aparecimento das redes sociais. É o que a gente mais vê hoje, né? Nas redes sociais, se tem alguma pessoa que faz alguma coisa diferente, alguma coisa errada na visão do mundo, as pessoas vão na página daquela pessoa e enche o Instagram delas de comentário, enche o TikTok delas de comentário. Tem gente até que bloqueia os comentários para não receber, sabe que vai receber um monte de crítica.
Porém, se a gente abrir a Bíblia no livro de Gênesis, a gente vai entender que o primeiro cancelamento da história não foi agora por esses tempos. Foi lá atrás. Quando o Senhor, ele aceita a oferta de Abel e não a de Caim, isso gera no coração de Abel raiva, ódio, inveja, ira e mais um montão de sentimentos ruins em relação ao irmão. E a partir daí, Caim, ele mata o próprio irmão, o primeiro assassinato da Bíblia, Johnny. O primeiro cancelamento da história. Caim mata Abel. Mas eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Viver a verdade pode custar críticas e rejeição, mas nada vale mais do que a aprovação de Deus. A convicção que nós temos precisa ser maior que o medo do cancelamento. Fala assim comigo: a convicção que nós temos precisa ser maior que o medo do cancelamento. Queria que vocês abrissem no livro de Marcos, no capítulo 14, do versículo 3 ao 9. Pedi para os meus irmãos da mídia: fala, meu pastor, abre aí a Bíblia, meu pastor. Olha só. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que vocês estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. E eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Gente, eu fui dar uma pesquisada sobre como era a situação das mulheres naquela época, qual que era a realidade das mulheres daquela época. Então, a mulher, o simples fato dela ser mulher, ela já era cancelada, só por ela ser mulher. Então eu fui estudando sobre isso, e eu vi um negócio muito interessante, Johnny, que os pais das mulheres, quando as mulheres nasciam, os pais, eles não ensinavam a Torá para as filhas. Então, olha só, é como se eu pegasse ali o exemplo do nosso pastor, pastor Pedro, que tem a Maitê e o Gabriel. Maitê é mais velha, de 7 anos. Gabriel tem 3, a idade da minha filha. E o Pedro não ensinasse a palavra de Deus para Maitê. Se eu falar isso para ele agora: não, Pedro, agora você vai ter que parar de ensinar a sua filha o evangelho. Você vai ter que parar de contar história, de fazer teatro. Você vai ter que parar de pregar para ela, orar antes de dormir. Pedrão vai falar: você tá louco, mano. Mas essa era a realidade daquele povo daquela época. Estava vendo que os rabinos, eles consideravam que aquilo não produziria frutos e nem edificação. Então essa era a realidade das mulheres. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que o testemunho daquelas mulheres num tribunal, ele não tem peso algum, Johnny.
Olha só, imagina que uma mulher, ela presencia alguma coisa, um crime, alguma coisa ruim, alguma coisa pesada, ela vai para o tribunal. Ela foi testemunha ocular daquilo que aconteceu, mas o juiz fala: será que isso é verdade? Será que o que ela está falando é verdade? O que ela falava não tinha peso nenhum. Então essa era a realidade da mulher naquela época. Porém, estudando sobre esse versículo, eu cheguei à conclusão de que quão grande foi a revelação que essa mulher teve. Quão grande foi a revelação que ela teve sobre que aquele cara que estava sentado na casa de Simão o leproso era o Senhor. Que ela não teve medo de crítica, ela não teve medo de ser rejeitada, ela não teve medo de encarar outros homens ali naquela casa, porque ela teve uma revelação. Era o Senhor ali naquele lugar. Ah, meus amigos. Quão grande foi a revelação daquela mulher. Sabe, ela não se importou com nada. Sabe, ela deve ter saído da casa dela e ela falou assim: cara, hoje eu vou fazer a maior loucura da minha vida. Eu não ligo se eu vou sofrer preconceito. Eu não vou ligar para rejeição alguma. Sabe, enquanto uns falavam: cara, mas isso custa tanto. Ela falou: não, seguir o Senhor custa tudo. Seguir o Senhor não custa muito, custa tudo, gente. Olha só o que a palavra fala. Volta lá no versículo 9, Pedrão, por favor, meu pastor. Livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 9. Olha só o que o Senhor fala para ela. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Gente, o único nome que jamais deveria ser esquecido ressalta que a atitude daquela mulher sempre será lembrada. Vou repetir. O único nome que jamais deveria ser esquecido faz questão de dizer que a atitude daquela mulher sempre deve ser lembrada. Ela saiu de um ambiente de cancelamento para um ambiente onde ela sempre será lembrada. De cancelada, ela a partir de agora, para sempre vai ser lembrada. Cara, olha só que forte isso, o próprio Senhor fala, o próprio Senhor ressalta, gente, aonde o evangelho for pregado. Aquela mulher que nem tinha nome, vai ser lembrada por conta da atitude que ela teve. E aí você deve estar pensando: gente, é muito difícil. Cara, é muito difícil ser cristão. Sabe, já é tão difícil, as coisas aqui nesse país já é tão difícil. Eu estou longe da minha casa, às vezes eu estou longe da minha esposa, eu estou longe da minha família. Os amigos que eu tenho aqui não são os amigos que cresceram junto comigo. E eu ainda tenho que aguentar cancelamento. Eu ainda preciso passar por uma vergonha. Sabe quantas vezes, gente, preciso confessar, quantas vezes o Senhor ele já me pediu coisas e eu, por medo de ser cancelado, eu não fiz o que Ele tinha me pedido. Sabe, sei lá, desde grava um vídeo na internet e posta, fala alguma coisa, sabe, vai orar por alguém. Fala: não, Senhor, tá louco, Senhor. Oxi. Viaja não, Deus. Sabe, enquanto o Johnny ministrava aqui, o Senhor ele soprou um negócio no meu ouvido, ele falou assim: Ian, o evangelho é simples, mano. O evangelho é simples e tem vezes que a gente deixa de falar algo para alguém porque a gente acha que a gente não tem o conhecimento suficiente para pregar.
Quantas vezes já deixei de falar, mano? Primeiro porque eu achava que eu era incapaz. Primeiro porque o diabo tentava me calar. Segundo, na verdade. Segundo que o diabo tentava me calar. Medo de ser cancelado. Medo de não sair legal no vídeo, mano. Não, essa roupa não tá legal, mano. Não tá legal, mano. Meu bigode não tá massa. Quantas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas por medo de ser cancelado? A pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite é: quem é que verdadeiramente dirige a vida de vocês? Quem é que governa os seus planos e os seus sonhos? Quem é que governa o destino de vocês? Essa é a pergunta que eu faço para vocês nessa noite. Sabe, algumas semanas atrás, nós vimos um assassinato frio, calculista, onde um jovem adulto que expressava aquilo que ele acreditava, expressava aquilo em que ele confiava, ele foi assassinado com um tiro no pescoço. Charlie Kirk, ele foi assassinado com um tiro no pescoço, porque ele era alguém que falava sobre a fé dele, era alguém que defendia tudo aquilo que ele acreditava, e alguém que era contra aquilo que ele dizia, foi lá e tirou a vida dele, cara. Um cara que era casado com 2 filhos, só porque ele era contra as coisas que ele falava. Mas ele era um cara que não tinha medo do cancelamento. Eu estava vendo que meses antes da morte dele, ele foi num podcast e o entrevistador perguntou para ele: Charlie, como é que você gostaria de ser lembrado quando você morresse? E o Charlie respondeu: eu quero ser lembrado pela coragem e pela minha fé. Isso seria a coisa mais importante. Então, gente, olha só. Vou falar para o Davi aqui, que ele é um dos mais novos. Tem muita coisa ainda, muita água para... Davizão, para você marcar uma geração, você vai lidar com a oposição, mano. Se você quer marcar uma geração, você vai ter que lidar com a oposição. É inevitável. Sabe, você vai chegar numa roda de amigos para pregar o evangelho, falar aquilo que o Senhor fez na sua vida, e eles vão dar risada da tua cara, eles vão falar que você está louco, eles vão falar que o Senhor ficou no passado, quem vive de passado é museu. Mas a recompensa que a gente recebe por pregar o evangelho é tão grande, você nem imagina o quão grande é a recompensa que você pode receber por simplesmente amar o Senhor e falar dele. E nessa noite eu quero trazer para vocês 3 pontos. 3 pontos importantes sobre você ser cancelado por causa de Jesus. Hoje você irá sair daqui com a consciência de que isso é um privilégio. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que ser rejeitado pelo mundo é ser aprovado por Deus. Fala assim para o seu amigo: se eu sou cancelado aqui nessa terra, eu sou aprovado por Deus no céu. Não, você parece que... Fala com uma voz de profeta assim pro teu irmão: se você for cancelado nessa terra, você será aprovado por Deus no céu. No livro de João, no capítulo 15, no versículo 18, a palavra ela vai falar assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim.
Gente, eu consigo ver que o nosso Senhor, todas as vezes que nós recebemos críticas, todas as vezes que alguém fala mal da gente porque a gente prega o Evangelho, porque a gente segue o Senhor Jesus, eu consigo ver Ele na minha frente. Eu consigo ver Ele na nossa frente. Não, o problema é comigo, não é contigo não, gente. Sabe? Se a gente começar a pensar dessa maneira, a gente consegue tirar um pouquinho do peso que tem nas nossas costas, de pregar o Evangelho, a gente consegue tirar um pouco do medo que a gente tem, a gente consegue perder um pouco da ansiedade que a gente tem quando a gente sobe aqui no altar para falar de Jesus. O problema não é quando o Johnny prega o Evangelho, não é quando o Mateus prega, não é quando minha esposa prega, Nicole, Davi, Serginho, Pedrão, Mazinho. O problema não é com vocês, gente. O problema que as pessoas têm, essas pessoas que te criticam, o problema é com o nosso Senhor Jesus. O ódio do mundo contra os discípulos, ele não é pessoal, ele é reflexo da rejeição a Jesus. Seguir a Cristo é compartilhar tanto de sua glória quanto de suas rejeições. Os caras estão achando que é só filé mignon, Serginho. Tem gente que acha que seguir Jesus é chegar aqui, tocar o baixo, tocar guitarra, cantar, tocar bateria. Mas não. Você vai ter que todos os dias perder um pouquinho daquilo que você carrega. Todos os dias você precisa ser parecido com Ele. Seguir Jesus não significa somente viver a glória, mas também significa viver a rejeição, assim como Ele também viveu. Olha só o que a palavra fala no livro de 1 Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Como é que está essa versão aqui? Peraí, mano. Felizes são vocês, ok. Na versão que eu tenho está escrito assim, eu acho que é a RA. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Essa palavra vituperados, ela significa insultados, difamados, perseguidos. Se isso acontece por causa de Cristo, o crente é chamado de bem-aventurado. Gente, existe uma bem-aventurança no momento em que você está sendo rejeitado. Sabe, quando você é reprovado pelas pessoas dessa terra, você está sendo aprovado por Deus no céu. Sabe, eu gostaria que você pensasse nisso, sabe, mudasse as coisas que você tem feito, sabe, que você pudesse mudar, sabe, que você perdesse o medo de pregar o Evangelho, que você perdesse essa ansiedade que você tem por causa do nome de Jesus. Ponto número 2. A perseguição fortalece, não destrói. No livro de Atos a gente pode ver que quanto mais a igreja era perseguida, mais o Evangelho era pregado. A palavra de Deus lá no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 4, fala que os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Gente, Filipe foi para a cidade de Samaria. Depois ele prega para um etíope, numa estrada que ia de Jerusalém até Gaza. Pedro vai para uma cidade chamada Lida. Parece o nome da tia de alguém, né? Lida. Tia Lida. Oh. Em seguida ele vai para Jope.
sempre fazendo milagres. Uma coisa interessante que eu vi no livro de Atos é que no meio da perseguição, o Senhor ele encontra Saulo. Jesus ele encontra o principal perseguidor da igreja e ele se converte. E logo após isso, no livro de 2 Timóteo, Paulo ele está encarcerado e ele declara o evangelho de Deus, ele não está preso. Que eu quero dizer para vocês nessa noite que quando somos fiéis em meio à rejeição, o Senhor transforma a pressão em expansão. Sabe, eu lembro de uma vez, eu tinha acabado de me converter, eu entrei num restaurante brasileiro para almoçar, e já tinha um casal de amigos lá dentro almoçando, a gente não conversou, a gente não combinou de se encontrar ali naquele lugar, mas eles já estavam almoçando, eu peguei meu almoço. Eu sentei numa mesa do lado, só cumprimentei assim de longe. E enquanto eu comia, outros amigos foram chegando e sentando junto com aquele casal de amigos. E eu fiquei pensando assim, cara, pô, os caras vão me chamar, né, mano? Pô, sentar na mesa, os caras são meus amigos e tal. Eu lembro que eles fizeram um círculo e me fecharam de um lado assim, ó. Sabe, eu não estou querendo comparar não, mano. Tipo assim, não estou querendo comparar o que os apóstolos fizeram, o que os discípulos fizeram. Não, mas esse foi um momento onde, sabe, me deixaram de lado porque eu tinha me convertido. Sabe, eu tenho certeza que até hoje eu tenho algum conhecido que ele está esperando eu sair da igreja, a minha queda. Assim como eu imagino que também vocês devem passar pela mesma coisa. Ah, mas o Johnny, mano, não. Tá maluco de Campinas pro mundo? Oxi, vai não. Esse aí ele não chega ali na esquina. Mateusão, não, mentira. Mal. Mal não é crente não, gente. Deve ter uns amigos que pensam isso. Serginho. Ih, meu batera que tocava no reggae na noite. Eita, esse aí não, mano. Serginho virou crente? Não, mentira. Sério? Uai. Mas eu vi ele... Ah não, já tem muitos anos que eu vi ele na noite aqui. O Serginho nunca mais vi. Pô, ele deve ser crente mesmo, né? Ah, o Pedrão, cadê o Pedrão, meu pastor? Gente, todos nós passamos por algo parecido. Por conta do nome do Senhor Jesus. E o último ponto que eu quero trazer para vocês é que a recompensa de ser cancelado é eterna. Sabe, talvez você tenha passado por críticas. Talvez em algum momento da tua vida, da tua história, dentro da tua casa, não sei, junto com os teus amigos na faculdade, no colégio, na universidade, no trabalho. Sabe, em algum momento da tua vida você talvez tenha passado por críticas, eles zombaram de você, eles rejeitaram você, eles te deixaram de lado porque agora você é um cristão, agora você caminha com Deus. Só que eu quero que você entenda nessa noite que existe um peso de glória nisso. Que existe uma recompensa de você ser cancelado. E essa recompensa, ela é eterna. Sabe, muitas vezes a gente se contenta com pouco. A gente trabalha duro a semana inteira e a gente espera aquele final de semana, 48 horas. Às vezes, para ir num bar, sabe, para encontrar às vezes com pessoas que vão nos levar para maus caminhos.
Sabe, às vezes a gente trabalha o ano inteiro para esperar aquela viagem que a gente vai fazer de 10 dias na praia, 7 dias na praia. A gente se contenta com tão pouco. E a gente esquece que existe uma glória eterna. Existe uma recompensa no cancelamento. Paulo escreveu a seguinte coisa: porque a nossa leve, repete comigo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E Jesus, ele promete no livro de Apocalipse, ele fala assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10. O cancelamento humano, ele dura um tempo, mas a recompensa de Cristo, ela é para sempre. Sabe, eu gostaria que vocês viessem aqui para frente, que vocês pudessem chegar um pouco, que a gente pudesse entrar num ambiente de adoração, aonde nós sejamos batizados com ousadia, nós sejamos batizados, Senhor, como pessoas que não têm medo de pregar o Evangelho, como pessoas que não têm medo de falar aquilo que a palavra diz. Que nós hoje saiamos daqui como novos convertidos, novos crentes, com atitudes diferentes daquelas que a gente tem vivido. Sabe, começa a falar com Deus nessa noite. Fala, eu não sei se você, em algum dia da sua vida, você, por medo de ser cancelado, por medo de ser rejeitado, você deixou de falar do amor de Cristo. Por essa noite eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você sairá daqui com ousadia para falar do nome dEle aonde quer que você seja, aonde quer que você esteja. Seja na faculdade, no colégio, no trabalho. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que Ele dará a vocês as palavras certas, palavras que mudarão a história, o destino daquelas pessoas que vocês convivem, as palavras que vocês irão receber e que vocês irão profetizar, mudará o destino daquelas pessoas que vocês conhecem. Sabe, eu não sei se você acredita, mas o Senhor tem algo novo para você nessa noite. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você sairá daqui diferente, com uma ousadia diferente. Em nome do Senhor Jesus, comece a falar com Ele nesse lugar. Pai, em nome de Jesus eu declaro, Pai, Senhor, ousadia, Pai, Senhor, em toda a nossa igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a gente saia daqui falando, Pai, Senhor, pelas paredes, Pai, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha vergonha. Pai, Senhor, que o cancelamento, que a gente entenda que o cancelamento, ele não é nada, que ele é momentâneo. Que a gente saia daqui, Pai, Senhor, renovado, Pai. Sabe, eu gostaria que você pensasse
Sabe, naquela pessoa que você deixou de falar, naquela pessoa que você deixou de pregar o evangelho por vergonha. E eu quero que você faça uma promessa hoje para o Senhor, que você faça uma promessa para Ele nessa noite, que você irá sair daqui, você irá mandar uma mensagem para Ele, falando nem que seja o mínimo: ei, o Senhor te ama, ei, o Senhor não te esqueceu, ei, o teu lugar é aqui dentro da igreja. Você já foi rejeitado pelo mundo. Se o mundo já tentou te cancelar, calar a sua voz, quero dizer para você nessa noite que a recompensa que existe para nós no céu é muito maior do que qualquer tipo de cancelamento, é muito maior do que qualquer tipo de crítica, é muito maior do que qualquer tipo de rejeição. Comigo, Senhor, eu me comprometo contigo nessa noite a não sentir mais vergonha, a enfrentar o medo, Senhor, porque o Senhor enfrentou, Pai, Senhor, por nós aquela cruz, Pai. Pai, o Senhor enfrentou por nós, Pai, Senhor, aquelas chicotadas, Pai. Pai, o Senhor enfrentou por nós, Pai, Senhor, todas as porradas, todas as cuspidas, Pai. O Senhor não teve medo, Pai, o Senhor não pensou duas vezes, Pai, o Senhor veio à terra sabendo que seria crucificado, o Senhor não teve medo, Pai, o Senhor não teve medo da rejeição, meu Deus, o Senhor só se entregou, Pai, o Senhor foi fiel do início ao fim, meu Deus, que a gente possa sair daqui, Pai, Senhor, fiel, meu Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos, a gente já está encerrando, que a gente pudesse orar. Pai, Senhor, nós nos colocamos à disposição nessa noite, Pai. Senhor, sem medo da vergonha, sem medo, Pai, Senhor, da rejeição, sem medo, Pai, Senhor, do cancelamento. Pai, Senhor, hoje nós entendemos, Pai, que existe uma recompensa eterna em seguir a Tua palavra, existe uma recompensa eterna em pregar o Evangelho, existe uma recompensa eterna em ser um cristão. Então nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, Senhor, como mártires. Pai, Senhor, nos colocamos diante de Ti como aqueles que irão fazer qualquer coisa, Pai, Senhor, para que o Teu nome seja pregado. Pai, Senhor, nós iremos fazer qualquer coisa, Pai, Senhor, para que o Teu nome seja levado, Pai, Senhor, àquelas nações, Pai, Senhor, a todos os lugares, Pai. Senhor, aos nossos amigos, aos nossos familiares, Pai. Pai, Senhor, aos nossos colegas de trabalho, meu Deus. Então peço, Pai, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, Senhor, com coragem que vem de Ti. Em nome do Senhor Jesus.